Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de uma farinha incrível que ajuda a melhorar a digestão, é boa para a saúde cardiovascular, não tem glúten e dá uma consistência maravilhosa nos preparos, nos bolos, nos biscoitinhos. Você vai amar com certeza. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar muito. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar dessa farinha maravilhosa. Lembra que eu tenho vários vídeos aqui no canal falando de outras farinhas que não são a farinha de trigo, que podem ser alternativas mais saudáveis e farinha de trigo. Tenho vídeo falando da farinha de aveia, tenho vídeo falando da farinha de coco, tenho vídeo falando de farinhas low carb. Tenho vários vídeos de farinhas diferentes, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Me conta aqui embaixo nos comentários qual é a farinha que você mais usa no dia a dia. Se você usa farinha de trigo integral, alguma outra farinha, eu vou adorar ver seu comentário, porque eu trago até umas receitas assim para você. E se você gosta desses vídeos, aproveita e deixa a sua curtida, que eu vou saber que você gostou e trago mais vídeos assim. Essa farinha maravilhosa, que também tem uma particularidade interessante, que ela pode ser utilizada da mesma forma que você usa farinha de trigo. Então, normalmente, ela entra nas receitas em uma substituição de 1 para 1 da farinha de trigo tradicional mesmo. É a farinha de araruta. Me conta se você já ouviu falar dela, se você conhece, se você faz uso no dia a dia. Muitas pessoas fazem biscoitinho, né, de farinha de araruta, mas dá para fazer bolo, panqueca, vou te dar outras ideias depois. Mas a farinha de araruta tem benefícios muito interessantes comparados a você utilizar a farinha de trigo. O primeiro grande benefício é que ela é naturalmente livre de glúten. Então, se você tem alguma condição de saúde relacionada ao glúten, doença celíaca, sensibilidade ao glúten não celíaca, ou se você realmente só quer diminuir a quantidade de glúten da sua alimentação, saiba que a farinha de araruta pode ser uma excelente adição à sua alimentação. Outro detalhe bem interessante é que a farinha de araruta, ela é rica em amido resistente, ou seja, um amido que vai favorecer a saciedade, rico em fibras naturalmente, né? Uma farinha mais rica em fibras do que a farinha de trigo, então isso pode promover mais saciedade precoce, mais saciedade prolongada, que pode ajudar na perda de peso. Ela não é uma farinha low carb, e nem é uma farinha pouco calórica, mas comparativamente com a farinha de trigo, por ela conferir mais saciedade, ela pode ajudar mais no processo de emagrecimento. Claro que para você ficar num processo de emagrecimento, principalmente se você faz educação alimentar, é muito importante que você quantifique tudo que você consome, inclusive a farinha de araruta. Eu vou deixar aqui um vídeo falando mais sobre reeducação alimentar, os principais passos para você começar. Então, vou deixar ele aqui embaixo na descrição para te ajudar também. Outro detalhe interessante é que a farinha de araruta, além de ter um amido resistente, contém fibras. Então, ela pode deixar os níveis de açúcar do sangue mais estáveis. Mais uma vez, claro que não é igual a uma farinha low carb, em que de fato você tem pouquíssimo carboidrato, mas por conter mais fibras, por conter proteína de uma forma menorzinha também, ela pode ajudar a manter os níveis mais estáveis do que comparado com a farinha de trigo branca. Então, se você quer acrescentar farinhas mais saudáveis no seu dia a dia, a farinha de araruta pode ser uma boa opção. Outro ponto bem interessante da farinha de araruta é que, por conter esse amido resistente, ele não é digerido pelo nosso organismo, então ele acaba agindo como um prebiótico, ou seja, um alimento para as bactérias, para as leveduras, para a microbiota benéfica do nosso intestino, fazendo então com que você tenha uma digestão, intestino mais saudável e menor propensão à desbiose intestinal. Outro detalhe bem bacana é que ela é muito rica em vários nutrientes diferentes. Ela é rica em ferro, ela é rica em potássio, ela é rica em cálcio, ela é rica em fósforo. Então ela é muito mais nutritiva do que a farinha branca, de trigo branca tradicional. A farinha de araruta também tem um benefício legal, que ela acaba sendo mais rica em potássio. Então isso pode ajudar, junto com uma alimentação equilibrada e bom estilo de vida, a controlar mais a sua pressão arterial e também você desinchar mais, porque quanto mais potássio naturalmente a gente consome na nossa alimentação, menos sódio a gente tem, porque a gente excreta o excesso de sódio através da urina e o excesso de líquido também. Então isso ajuda na parte cardiovascular e na parte de retenção de líquidos de uma maneira mais ampla, mas claro que junto com uma alimentação equilibrada, ela por si só não vai fazer milagre. Ela pode ajudar a controlar a diarreia justamente por ela conter fibra, conter esse amido resistente, ela absorve um pouco de água que esteja sobrando, porque as fezes diarreicas nada mais são do que isso, né? As fezes com mais água do que deveria ali. Então, ela ajuda a equilibrar mais, absorvendo um pouco desse líquido excedente, deixando as fezes mais moldadas.
Inclusive, ela pode ser uma das farinhas indicadas para quem sofre com síndrome do intestino irritável, porque ela não contém glúten e ela não tem esse carboidrato que fermenta muito. Então, pode ser uma opção. Claro que no caso de síndrome do intestino irritável, muitas vezes isso vai variar de pessoa para pessoa. Se você tem essa condição de saúde, lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre isso, e sobre a dieta FODMAPs, que eu falo mais sobre isso nesse vídeo, vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Muitas pessoas usam a araruta como espessante, de repente para molho, para pudim. Então, dependendo da quantidade que você usar, você vai ter mais ou menos benefícios. Ao invés de usar, por exemplo, maisena ou farinha de trigo para engrossar o molho, para fazer um doce, tem gente que usa farinha de araruta e acaba tendo bons resultados. Mas você também pode cozinhar, de fato, com ela em substituição à farinha de trigo. Tem gente que faz ela na mesma proporção em que utilizaria a farinha de trigo para fazer bolos, panquecas, para fazer, enfim, massa de empadão, qualquer coisa que você faria com a farinha de trigo, muitas pessoas usam a farinha de araruta. Tem gente, inclusive, que usa a farinha de araruta para empanar peixe, para empanar frango. Aí você pode temperar da sua forma preferida, passa no ovo, passa na farinha de araruta e leva para assar no forno ou na air fryer, que vai ficar bem crocante e bem gostoso. Como ela é uma farinha bastante neutra, ela também pode ser utilizada em sobremesas, em pudins, em mousses, em tortas, até mesmo em alguns sorvetes para dar mais cremosidade. E aí, nesse caso, você de fato usaria ela como você teria utilizado a farinha de trigo para dar o mesmo ponto nas receitas. Eu tenho aqui no canal alguns vídeos bem legais com ideias de como substituir a farinha de trigo. Nesse caso, a farinha de araruta, ela é uma opção em que vai ter carboidrato predominantemente, como, por exemplo, uma farinha de aveia. Não é uma farinha low carb, mas é uma farinha mais saudável do que a farinha de trigo, com mais fibras e com mais benefícios para o nosso organismo, que é o que é mais importante. Então, tem um vídeo aqui no canal falando sobre como substituir a farinha de trigo. E tem um vídeo específico falando sobre outras farinhas low carb. Então tem um vídeo falando sobre, nesse vídeo falando sobre farinha de coco, farinha de linhaça, farinha de chia, farinha de oleaginosa de amêndoa, amendoim. E aí eu vou deixar isso tudo aqui embaixo na descrição para você. Me conta aqui embaixo, então, qual é a farinha que você mais usa no dia a dia, nas suas receitas, nas suas preparações? Eu, com certeza, uso muito farinha de aveia, acho que é uma das que eu mais utilizo, mas claro que posso usar também algumas outras farinhas low carb, depende mesmo da receita, né? Me conta qual você usa, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, né? Que você também me ajuda. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!